Se você assistiu o nosso último vídeo, você já tá por dentro aí do que tá rolando entre a Rússia e que lá tá uma bagunça, tá um caos entre até chegando a guerra civil, tá? Acontece que eu até lancei no último vídeo falando que talvez Putin tava aí desaparecido ou morto. Acontece que essa notícia aí acabou tendo uma reviravolta agora. Vamos lá que eu vou te explicar porque tá rolando muita coisa aqui e é muita matéria chegando assim de última hora pra vocês que eu tô trazendo aqui no canal. Então é o conteúdo completo sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia que você tem acesso aqui. E assim também como outros canais aqui, outras fontes que a gente traz aqui pra vocês sobre a questão aí de outras guerras, a questão do Paquistão também, outros tipos de governos, coisas que vão ajudar vocês. Então se você tem interesse, gosta desse tipo de conteúdo, chega no nosso canal deixando o like, compartilhando e se inscrevendo. Bem, vamos lá então para eu explicar pra vocês o que tá rolando. Acontece que no último vídeo eu falei sobre a questão aí da próprio grupo Wagner, tá? Resumindo, aquela briga entre o Vladimir Putin e o grupo Wagner. Então rolou um conflito assim bem grande entre eles. Então se você quiser saber do conflito mais aprofundado, assiste o nosso vídeo que vai estar aqui no card, tá? Bem, acontece que rolou esse conflito entre eles, chegando ao ponto de que o próprio grupo Wagner, que era um grupo aí de tipo vamos falar assim, uma espécie de um grupo autônomo, né, militar, se voltou contra a própria Rússia e o Vladimir Putin, ameaçando voltar, né, os territórios e conquistar territórios russos, tá? Então, resumindo, ele mudou do nada de ideia e passou pro lado da Ucrânia. Isso aí foi algo assim, surpreendeu todo mundo. Não podemos dizer que ele passou realmente pro lado da Ucrânia, podemos falar assim que ele se rebelou contra o tipo de governo que a Rússia estava, tá? Então realmente ameaçaram aí a meio que extorquir, né, na verdade, o Vladimir Putin para que tenha sido uma resposta boa então em relação aí às conquistas de terra, conquistas aí até mesmo de um pouco mais de condições. Acontece que virou um problema isso aí depois, né? Porque o próprio grupo Wagner não estava esperando a reação de Vladimir Putin e até Putin não estava esperando as reações aí do grupo Wagner. Putin recorreu então à Bielorrússia, chamando então lá o representante, que é o Alexander, que estava ali para meio fazer uma mediação entre o grupo Wagner. Ele declarou claramente que esse grupo ia sofrer consequências devido a ser considerado traidores, e consequências muito, muito grandes. Acontece que ele não estava brincando. Iam processar o presidente do grupo, lá o líder, e eu posso dizer assim, né, grande parte aí do que a gente percebeu foi que o líder ficou com medo aí da ameaça de Putin e deu uma recuada. Que até mesmo soltou agora que não vai mais voltar pro lado da Rússia, sim, a conquistar mais territórios russos, né? E sim, vai voltar a ter o seu percurso normal de guerra, tá? Então, resumindo, da noite pro dia, depois de ter conversado com o representante da Bielorrússia, ele mudou de ideia e falou que não queria mais participar, assim, desse embate com o governo russo, tá, gente? Então, daí você já fala. No último vídeo eu falei pra vocês aqui sobre que teria 3 hipóteses pra isso. E eu acho que eu tava certa em relação à última aí, que talvez poderia ser uma jogada genial, né? Porque nesse momento aí que teve essa declaração do próprio grupo Wagner, a Rússia estava rolando uma guerra civil, praticamente assim, guerra civil entre aspas, né? Uma espécie de rebelião da própria população civil contra o governo, tá? Era para ter durado mais tempo, mas praticamente ela já foi meio que cessada, então acalmou as coisas lá na Rússia, tá? E acontece que agora o grupo Wagner voltou, então, para a questão aí onde vai ficar do lado do próprio governo russo e voltar ao ataque. Então podemos dizer que Putin, assim, meio que quase caiu, mas levantou de novo, entendeu? Então, tipo assim, a Rússia tá se preparando bastante e tá mantendo aí provavelmente firmemente na guerra, tá? Então isso provavelmente pode aí ajudar bastante esse amedrontamento que ele fez, o próprio Putin, pro grupo Wagner. Por quê? Porque o Putin, a gente sabe que o tipo de governo dele é um governo muito pacífico, né? Então, ele pode ter demonstrado aí que, tipo assim, se vocês pular fora, peraí, que eu não sou assim
tão bobo de não fazer nada, de que não vai acontecer nada. Essa ameaça que ele pode ter feito, até mesmo pro grupo Wagner, pode ter sido um pouco mais pesada, né, fazendo então eles a voltarem aí atrás. Mas acontece que os planos de Vladimir Putin ainda estão mantendo. E lembra sobre o que eu disse para vocês sobre a questão aí do próprio sumiço de Vladimir Putin? Pois é, né? Acontece que foi publicado pela revista Oeste sobre essa questão de ter sumido aí o avião que Vladimir Putin estava, que saía de Moscou para Petersburgo, e desapareceu assim do mapa dos registros esse avião. Acontece que foi só uma perda de sinal e logo voltou, então tá tudo ok, Vladimir Putin tá vivo sim, e tá continuando aí meio que atacar cada vez mais a Ucrânia. Acontece que outros fatores que a gente também viu bastante foi o próprio fato aí onde a gente encontra que a Rússia tá tendo ataques aí bem consideráveis e se reergueu, e que o próprio grupo Wagner tá aí do lado da Rússia, mas se sentindo um pouco ameaçado. Bem que eu vou te explicar melhor aqui. Presta atenção. Sei que a situação assim tá boa, mas tá bem em risco. A própria CNN acabou de publicar que o Putin corre o risco aí de perder o controle, né, nas próximas 24 horas. Então tá a situação muito crítica na Rússia nesse momento. Isso simplesmente não acontece na Rússia de Vladimir Putin, especialmente em público, esses tipos de informações. O presidente russo, ele tá meio que enfrentando então mais uma série de ameaças ao seu poder de todos aí os 23 anos que ele já teve. Então, resumindo, ele tá há muito tempo no poder, mas infelizmente aí, né, ou felizmente, a gente pode ver aí que praticamente agora é o seu ponto principal, onde ele tá bem ameaçado devido a essa questão aí do grupo Wagner. É impressionante ver então a verniz do controle total que ele manteve então durante esse tempo todo, porque foi muito tempo aí que ele conseguiu se manter no poder. Acaba sendo, então, inacreditável e impossível, né? Inacreditável porque a gente vê aí que a má administração da guerra significa que apenas uns sistemas são fechados aí, imune a críticas quanto a Kremlin, né? Poderia, então, sobreviver aí às suas desventuras tão hediondas, né? Meio se a gente for olhar, é impossível porque as críticas de Putin simplesmente desaparecem ou caem às vezes pelas janelas ou são envenenados aí de forma selvagem. Bem, acontece que no entanto agora com o quinto maior exército do mundo, né, praticamente estando enfrentando no fim de semana aí, a matéria fala isso pra gente, mas se a gente for olhar das últimas notícias que acabaram de sair agora, meio que a gente vê que teve um caos imenso para praticamente nada e voltar tudo a uma espécie de controle. Estamos aí então acostumados a ver o Putin como um mestre tático. A gente olha aí algumas faltas, né, e até salvas as iniciativas de desobediência contra o próprio chefe do governo Wagner. A gente viu que ele fez isso bastante aí com Vladimir Putin e foram muitas das vezes avaliadas como uma espécie de simulação aí e uma tentativa de Putin de manter os seus generais no limite. Para vocês no vídeo passado que a grande chance desse caos aí ser durado pouco e ser até uma espécie de articulação, né? Mas é isso, as próprias matérias trazem aí que apesar de tudo tá indo bom, tá se tendo conflitos na Rússia, mas meio que assim, essa última medida agora do governo e do próprio grupo Wagner gerou uma polêmica muito grande, mas ao mesmo tempo assim foi minimizada em questão assim de horas praticamente. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos assim como esse.